loucura subir a serra. Bom, a Serra Negra, é dela que nós vamos falar. O prefeito, ele está aqui conosco, Elmir Chedi, que o Luiz Arthur Chedi, que é aqui um dos sócios da Nativa FM, veio me falar agora, ele é meu padrinho. É isso mesmo, Zezé, um bom dia a você. Tudo bem? Tudo bem, bom dia, Zezé, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. É um prazer a gente poder estar visitando o sistema Bandeirantes aqui do Circuito das Águas, da região de Campinas, que atende todo o sul de Minas também. E é um prazer estar no seu programa e poder ser recebido aqui. Parabenizar você e a Rádio Bandeirantes por tudo que fazem. Nós temos um prazer muito grande de dizer a você e a todos que estão nos ouvindo o profissionalismo que vocês da Bandeirantes têm conosco, com o Circuito das Águas, com toda essa região. Obrigada. Levando informação, levando notícias, levando conhecimentos, novos aprendizados. A programação de vocês estão de parabéns. Vocês são muito ouvidos na nossa região, viu? Muito, muito obrigada, prefeito. Prefeito, Serra Negra tem agora, entre hoje e vai até o dia 22, que é domingo, o Festival do Café. Tinha que ser do café mesmo, né, prefeito? Porque Virgem Santa... Quanto está batendo lá os termômetros? Essa noite bateu 4 graus, mas a sensação térmica era de 2. Vento? Vento, um pouquinho de vento. Mas a cidade é agradável, você já esteve lá, sabe disso. Sim, é preparada. Preparada. Todo o circuito, as cidades vizinhas também, Monte Alegre, Amparo, Águas de Lindóia, Socorro. Essas cidades são muito preparadas para o turismo, né, Zezé? Sim, Nós vivemos do turismo, na verdade, né? E depois que aquela estrada foi ali melhorada, aí graças a Deus, porque aquilo ali era pagar penitência para ir até lá em feriado. Né? Era difícil. Agora melhorou bem, a estrada foi duplicada, a terceira faixa em diversos pontos também, sinalização muito bem feita, né? Os acidentes que existiam, graças a Deus, diminuíram muito. A gente tem que agradecer até ao governo do estado, que realizou tudo isso para a região. E a nossa região está preparada para receber o nosso turista, receber as pessoas. Gente, é Festival do Café. Café. Nesse frio, que outra bebida? Não, gente, tá bom, vinho vai também, pode tomar uns conhaque, mas café... é tudo, né? Mas conta, por que o Festival do Café? Conta da tradição aí de Serra Negra. Serra Negra e a região do Circuito das Águas foi colonizada pelos italianos e que viram no café a condição de sustentar as suas famílias e progredir a cidade. A nossa região foi premiada num concurso de café do estado de São Paulo. Serra Negra teve uma premiação muito grande por diversos produtores de café de qualidade. Isso deu uma condição muito grande, um valor agregado ao café, dando condição dos agricultores e dos produtores de café ainda conseguirem uma técnica maior de produção de café com qualidade. E é isso que acontece. O café hoje gera uma importância muito grande no que diz respeito ao fator econômico, de geração de empregos também. E de qualidade. Equipara ao turismo ou equipara, não? Eu acho. Equipara ao turismo? Equipara, é uma grande fonte de renda e eu acredito que para o Circuito das Águas vai ser um fator preponderante nos próximos anos o café. Olha. Café de qualidade, café bom. Esse café que é um café tipo exportação, um café de boutique. Gourmet. É isso mesmo. E essas técnicas, então, estão sendo levadas aí para o Circuito das Águas para a produção desse tipo de café. Isso mesmo, já com exportação, inclusive, que é importante também, né? Levando o nome do nosso país para outros países, da nossa região. Isso acabou gerando um trabalho ainda mais afetivo e digo consistente por parte dos produtores, treinando o pessoal, aprimorando o café e dando uma qualidade melhor. Nós temos agora, como você disse, o Festival do Café lá. Tá. Não é? Festival do Café, a região toda vai estar presente lá, os produtores. É um trabalho muito bonito, a prefeitura em parceria
com a Associação dos Cafeicultores do Circuito das Águas, uma festa bonita na nossa Praça Central, e os derivados de café, né? Licor de café, bala de café, bolo de café, Tinha enfim. que ter trazido, né, prefeito? Isso E não foi legal frio, da sua né? parte. E com esse frio, você está convidada lá, Zé, você é nossa convidada. Tô encrencada para ir nesse final de semana, porque tem aniversário, mas podia ter vindo café para gente. Puxa, mas vou trazer. Eu tô esperando. Vou trazer. Foi erro nosso, viu, Rodrigo, chefe já do me gabinete? deu aqui água na boca. Puxa, vai ser um prazer. Eu venho viu? de uma região, hoje não mais, mas que foi uma região de café. Uma cidade ali da Alta Mogiana, hoje é cana e gado, na minha cidadezinha, cana e gado. Mas eu nunca soube, foi uma coisa que eu aprendi muito depois, agora há pouco, esse negócio de apreciar o café. Por quê? Porque o café do interiorzão lá, divisa com Minas também, Sim. né, São Sebastião do Paraíso, Passos, é aquele café fraco com meia xícara de açúcar. Depois você fica lambendo o açúcar com a língua, sabe? Uhum. Então, isso, você não consegue, tudo é café. E aí, depois, uma vez, eu fui a uma entrevista coletiva aqui no Instituto Agronômico de Campinas, e havia exposição de produtores de café. E aí, um deles, assim, me chamou a atenção, que era do grupo De Pascoal, e aí eles fizeram e falaram, é degustação sem açúcar, sem nada. E eu fiquei impressionada com... Não tinha acidez nenhuma naquele café, gente. É totalmente diferente do açúcar, né? É. E posteriormente também, muitas pessoas às vezes falam que muito café faz mal, né? Tudo na vida que é demais faz mal, né? Mas quando se toma sem açúcar, a gente consegue ver o sabor dele, a qualidade dele e sentir, na verdade, o que é o café. Que, Zezé, no país e também no mundo, o consumo de café passou a triplicar de 20 anos para cá, ele foi triplicado o consumo, né? Então, isso fortifica ainda mais a todos os agricultores, aos produtores de café. Zezé, vai ser um festival bonito lá, vai ter gastronomia junto neste final de semana em Serra Negra. Depois nós temos aí, já no dia 22, um passeio de todos os tratores de Serra Negra, dos agricultores também, a bênção dos tratores que a gente chama, incentivando ainda mais o pessoal da agricultura, fazendo rotas turísticas na zona rural, nós estamos fazendo também em Serra Negra, já existem diversas, e na região também. E daqui a pouco vem o nosso festival de inverno, viu? Vem o festival de inverno. Que teremos de novo o festival de inverno? Começa dia 15 de junho e vai até 31 de julho. São 46 dias de festa, de alegria, de música, de dança, de festival gastronômico, de teatro. Enfim, vai ser um movimento muito grande, graças a Deus, porque 2 anos a nossa região ficou parada em função do Covid. Como o mundo inteiro ficou, né, Zezé? O mundo inteiro, o mundo né, inteiro, prefeito? Zezé de Lima, ficou parado e, graças a Deus, com a vacina, deu essa condição. Serra Negra e o Circuito das Águas se preparou muito para isso, teve um cuidado muito grande. Quero agradecer, se for possível, me permita agradecer todos os técnicos da saúde, médicos, enfermeiros, todos aqueles que trabalharam pela saúde nesse país, né? E na nossa região. Teve momentos críticos para a Serra Negra também. Muito difícil, mas a nossa cidade está segura e a região está segura. Pode ir com tranquilidade lá. Você é nossa convidada, viu? Obrigada, prefeito. Quero lhe agradecer. Prefeito, eu só queria saber em relação... A gente teve, assim, as temperaturas desses dias... Bateram recordes aí em vários lugares, né, o tamanho do frio. Teve geada lá, porque geada e café não combinam. Graças a Deus, não. Graças a Deus não houve. Olha, nós estávamos até esperando, porque quando o homem lá de Serra Negra, né, os mais experientes, os mais antigos, olham e falam, olha, frio... Esse negócio do tempo limpo, começou a sair um solzinho mais forte, pode ter certeza que na madrugada vem uma geada. E graças a Deus não veio, está tudo bem, a produção está lá. Eu sou do tempo do Zagaia, né?
E aí... Zezé, Oi? eu consigo participar dessa entrevista? 1 minuto só, vou só falar uma coisa aqui, contar uma história, e aí você faz a sua pergunta. Eu sou do tempo do Zagaia. Você é experiente, Santo não é? Antônio da Alegria. Ai, que alegria. E aí, quando ia viajar, gente, juro por Deus, as questões ambientais nem passavam pela cabeça de ninguém. Vocês já viram falar em queimar pneu? Sim. Ferragem. Eu ia junto. Ferragem, a ferragem é o que sai do corte de madeira, né? Isso. E ela dá aquela sustentação, misturava com pneu, com óleo queimado ainda na época, que é muito ruim, né, para o meio ambiente. Horror. Mas era a forma de segurar a geada, né? Era a forma de segurar. Não matar todo o cafezal. Vamos lá, verdade. Rose. Bom dia, prefeito. O senhor comentou sobre a Covid e todas as cidades, o Brasil todo sofreu por conta do fechamento do comércio, que era uma coisa necessária para poder brecar o vírus. E Serra Negra não é diferente, a região, por conta de ser ali uma cidade turística e depender muito, né, desse comércio. Como que o senhor sobreviveu, como a cidade sobreviveu, se teve muitos fechamentos de lojas e esses festivais, eu imagino que vocês já estejam organizando justamente para poder atrair esse turista, para poder movimentar o comércio local, e se o senhor acha que a cidade já começou a recuperar e se vai levar alguns anos para que vocês voltem a ter um movimento anterior à Covid, ou se o senhor já está tendo ali na cidade esse movimento anterior ao fechamento do comércio? Rose, bom dia a você, boa pergunta. Foi muito triste para a Serra Negra, como para o mundo inteiro. Nós fomos bastante rígidos com o Covid, seguindo a orientação técnica de restrição e de aproximação das pessoas, fazendo decretos, fechando a cidade, fechando o comércio, restringindo hotéis. Foi muito difícil para nós, porque desde pequeno aprendi que Serra Negra e todo o Circuito das Águas, as cidades turísticas principalmente, vivem do turista, né? A economia do município é em função do turista. Vivem de aglomerar. E o problema de aglomeração. Então, nós tivemos que restringir, tivemos que fechar, colocar barreiras sanitárias, tudo aquilo que nós ouvimos e por orientação técnica nós fizemos. Muitas pessoas na oportunidade ficaram bravas conosco, com razão, mas ao mesmo momento existia outra razão, que era a saúde. Nós precisávamos preservar a vida, não é? E também dar condição com que as pessoas sobrevivessem. Passamos momentos muito difíceis, graças a Deus não faltou UTI para as pessoas na nossa região, os prefeitos trabalharam muito bem com o governo e nós conseguimos ultrapassar isso. Serra Negra tem um índice de vacinação com mais de 5 anos de idade de mais de 90%, graças a Deus, não é? A segunda dose, a terceira dose sendo aplicada, a dose de reforço agora nas pessoas de mais idade estão acontecendo, uma busca ativa muito grande. Eu, na oportunidade, desculpe se eu me alonguei, fiz até uma coisa muito restritiva. Eu fiz um decreto aplicando multa para as pessoas que tinham que ficar em suas residências, né? E não ficavam e saíam às ruas, contaminando outras pessoas. Fiz um decreto e aplicamos diversas multas de R$1.000 por dia que a pessoa ficasse fora de casa. Nossa, então nós fomos bastante grotesco, né? O senhor, Serra Negra, voltou a exigir o uso de máscaras nas escolas recentemente, né? Sim. Eu estou ficando... Não foi? Faz 2 semanas? Nós fizemos um aconselhamento a toda a população que continue usando máscara, um aconselhamento. E nas escolas, uso obrigatório de máscara. Esse tempo de frio, vocês sabem que todas as gripes e etc., e vem o vírus, é um tipo de vírus. E começou a acontecer alguns casos, aumentar alguns casos nas escolas, principalmente, levando aos pais e às famílias. E com essa obrigatoriedade, nós pudemos sentir que nessa semana já houve uma queda de alguns infectados, não houve internação nenhuma, graças a Deus, nem em UTI e nem em leito hospitalar. Então nós temos que ir regulando isso, né? Infelizmente o Covid não terminou. Nós temos que continuar lutando, trabalhando e conciliando
a geração de emprego, de renda, mas com a saúde, que é mais importante a todos. Aqui em Campinas, nós estamos com superlotação nos leitos de UTIs pediátricas, de enfermarias infantis e também de UTIs neonatais. Como que está em Serra Negra, se o senhor está tendo que enviar crianças para outras cidades? Não, no momento não. Serra Negra tem um hospital que tem uma parceria e mantida a grande parte pela Prefeitura Municipal. Nós não temos nenhum internado nesses últimos dias e no dia de hoje, até a minha chegada aqui às 10 horas da manhã. O nosso hospital de referência é o Hospital Ana Sintra, em Amparo, que atende muito bem também. E lá também, da região, nós não temos informação de nenhum caso dessa forma. Quando acontece alguma coisa muito mais grave, porque esse hospital tem UTI, ele tem uma estrutura boa de atendimento a toda a região. Então, só vem a região de Campinas quando é algum caso mais específico ou outros tipos que a PUC ou a Unicamp atendem. Então, a região lá, no momento, graças a Deus, está segura nesse momento. Agora, prefeito, só para terminar, a resposta, o comércio já se recuperou? Comércio recuperando. Nós já trabalhamos muito no Natal, que fizemos um movimento muito grande, uma iluminação bonita e que pôde trazer de volta o turista à Serra Negra e sentir que a cidade estava segura. Os hotéis estão tendo uma ocupação de 60% em Serra Negra. Uau. Isso é muito importante. Pudemos sentir que chegou a ocupação hoteleira, para se ter uma ideia, já chegou a movimentação e a ocupação a 20 dias antes de acontecer a Covid, era esse percentual de cerca de 60%. Praticamente recuperou, então. Praticamente recuperou. A gente sabe que muitas pessoas tiveram que fazer financiamentos, outros tiveram que vender algumas coisas para passar essa fase, como aconteceu no mundo inteiro. Mas estamos firmes e fortes aí, eu tenho certeza que vai recuperar. A Prefeitura, através da Secretaria de Turismo e de Desenvolvimento, está fazendo um trabalho muito grande, junto com toda a região, com o circuito inteiro das águas, das cidades vizinhas, para que o turismo volte cada vez mais forte e que seja recuperado. Olha, eu posso lhe dizer que as lojas que ficaram fechadas em Serra Negra, que foram em torno de 30 após Covid, que não sobreviveram, né? Hoje nós temos 5 fechadas. Tá. Então, isso daí representa um percentual de quanto? Percentual pequeno, porque nós temos quase 600 lojas em Serra Negra. Né? Deu tudo certo. Sabe, Zezé, lá é couro, é tricô, é crochê, é roupa, é sandália, filho, é bolsa. A gente deixa tudo que a gente tem lá. É uma maravilha aquilo lá, viu? E com preço bom, viu, Zé? Tá com preço bom, viu? Ó o Xedi, ó o Xedi do nome aparecendo. Bom, prefeito, eu quero agradecer muito ao senhor por ter vindo aqui falar conosco sobre Serra Negra, que é uma cidade que eu acho que todo mundo aqui da região e do estado assim tem muito respeito pela forma como se consolidou como um polo turístico. Assim como todo o circuito das águas, claro. Muito obrigada, viu? Eu que quero agradecer, Zezé Lima, agradecer a Rose pela intervenção, agradecer o Sistema Bandeirantes, a Rádio Bandeirantes, por nos dar essa oportunidade, esse tempo, e dizer a vocês, fé, força, nós vamos passar tudo isso e o mais importante é ter saúde e acreditar no Criador, para que a gente possa respeitar a família. Muito obrigado. Muito obrigada. Um bom dia para o senhor. Bom dia. Bom, gente...